O poder de Deus na fraqueza. Somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir vocês. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Eu estou com você, isto é tudo que você precisa. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todos têm fraqueza. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como restrições financeiras e relacionais. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente, negamos as fraquezas. Nós as defendemos, damos desculpas, escondemos e tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as use de forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente da fraqueza humana. Ele diz: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Por isso, ele muitas vezes age de forma exatamente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus deseja usar somente nossas virtudes, mas Ele também quer usar nossas fraquezas para a sua glória. A Bíblia diz: Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. As fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida deliberadamente, a fim de demonstrar seu poder por meio de você. Deus nunca ficou impressionado com a força nem com a autossuficiência. Aliás, ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera pobre em espírito os que reconhecem as próprias necessidades. Essa é a primeira atitude a ser adotada por ele. A Bíblia é cheia de exemplos que demonstram como o Senhor gosta de usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias a despeito de suas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada seria realizado, porque nenhum de nós é infalível. Ele utiliza pessoas imperfeitas e é esse um fato animador para todos nós. A fraqueza ou espinho, como Paulo a denomina, não é um pecado ou vício de caráter que você possa mudar com o exagero na comida ou a impaciência. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. Pode ser uma limitação física, como deficiência de membros, doença crônica, vigor naturalmente baixo ou alguma inaptidão. Pode também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algum fator hereditário. Pode ainda ser uma limitação intelectual ou nas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes ou talentosos. Quando você pensa nas limitações de sua vida, pode se sentir tentado a concluir: Deus nunca poderia me usar. Mas o Senhor jamais será limitado por nossas limitações. Aliás, Ele gosta de encher recipientes comuns com seu grande poder. A Bíblia diz: somos como vasos de barro em que este tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus e não de nós. A exemplo da cerâmica comum, apresentamos falhas e quebramos com facilidade, mas Deus irá nos usar se permitirmos que trabalhe por meio de nossas fraquezas. Para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo de Paulo. Admita suas fraquezas, confesse suas imperfeições, pare de fingir que é perfeito e seja honesto a respeito de você mesmo. Em vez de viver apresentando desculpas e recusas, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas.
Duas grandes confissões do Novo Testamento ilustram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi feita por Pedro, que disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A segunda foi feita por Paulo, que disse a uma multidão que o idolatrava: Nós somos simples seres humanos como vocês. Se você quer que Deus o use, deve saber quem é Ele e quem é você. Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem-se da segunda verdade: somos apenas humanos. Se uma crise for necessária para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-la, pois Ele o ama. Regozije-se na sua fraqueza. Paulo disse: Sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. E como sei que tudo é para Cristo, estou indo contente com a minha fraqueza. Em princípio, isto não faz nenhum sentido. Queremos ser libertos de nossas fraquezas e não nos regozijarmos nelas. O regozijo, no entanto, é uma expressão da fé na bondade de Deus. É como dizer: Deus, creio que tu me amas e sabes o que é melhor para mim. Paulo apresenta várias razões para ficarmos contentes com as fraquezas. Para começar, elas nos fazem depender de Deus. Falando a respeito da própria fraqueza que o Senhor recusara eliminar, o apóstolo declarou: Sinto-me bem feliz com o espinho e, quando estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Sempre que se sentir fraco, Deus irá lembrá-lo de que você depende dele. As fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes, como diz Paulo: para que eu não ficasse muito orgulhoso, foi-me dado o dom de uma deficiência para me pôr no constante contato com minhas limitações. Deus, em muitos casos, reúne uma grande fraqueza ou uma grande força a fim de manter nosso ego sob controle. As limitações podem agir como um instrumento controlador que nos impede de nos apressar a passar à frente de Deus. Quando Gideão recrutou um exército de 30.000 homens para combater os medianitas, Deus os reduziu a apenas 300 homens. Isso fez com que as chances no combate contra as tropas inimigas, cujo efetivo era 135.000 homens, ficassem reduzidas à proporção de 1 para 450. Isso aparentemente era a receita para a ruína, mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que fora o poder de Deus e não a força deles que os havia livrado. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os fiéis. Enquanto a força gera um espírito independente, não preciso de mais ninguém, as limitações demonstram quanto precisamos uns dos outros. Quando tecemos as frágeis fibras da nossa vida uns com os outros, surge uma corda de grande força. Vance Havner brincava: os cristãos são como flocos de neve, são frágeis, mas juntos param o trânsito. Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade para o exercício do ministério e da solidariedade. Elas nos tornam mais atenciosos e nos fazem sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que as outras pessoas deverão achar cura nas feridas. As mais profundas mensagens de vida e o ministério mais eficiente surgirão das dores mais profundas. As coisas que o deixam mais constrangido e envergonhado, as quais você reluta em compartilhar, são justamente os instrumentos que Deus usará com mais poder para curar outros. O grande missionário Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era seu temperamento. Por causa disso, ele assassinou
um egípcio, feriu a rocha a qual deveria falar e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Ainda assim, Deus transformou-o no homem mais paciente da terra. As fraquezas de Gideão eram baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus transformou-o num poderoso guerreiro. A fraqueza de Abraão era o medo. Não uma, mas 2 vezes ele afirmou que Sara, sua mulher, era sua irmã, apenas para se proteger. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos os que têm fé. Impulsivo e sem força de vontade, Pedro tornou-se uma pedra. O adultério. Davi tornou-se o homem segundo o meu coração. João, um dos impulsivos, filhos do trovão, tornou-se o apóstolo do amor. A lista poderia seguir interminavelmente. Não tomarei muito tempo para relatar as histórias de fé de Gideão Baraque, Sansão, Jefré, Davi, Samuel e de todos os profetas. Suas fraquezas se transformaram em força. Deus é especialista em transformar fraquezas em força. Ele quer pegar sua maior fraqueza e transformá-la. Compartilhe suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você baixa a guarda, tira a máscara e fala sobre suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir outras pessoas. Paulo deixa transparecer sua vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele as compartilhava abertamente. Suas falhas. Quando quero fazer o bem, não o faço, e quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Seus sentimentos. Eu contei-lhes tudo quanto sentia. Suas frustrações. Fomos pisoteados e totalmente subjugados. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. Seus medos. Quando fui até vocês, estava fraco, amedrontado e trêmulo. É claro que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar a guarda e abrir a vida aos outros. Quando expõe seus fracassos, sentimentos, frustrações e temores, você se arrisca a ser rejeitado, mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos os medos, o que é o primeiro passo rumo à libertação. Nós já vimos que Deus concede graça aos humildes, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se sujeitar ou negar a própria força, mas ser sincero a respeito das próprias fraquezas. Quanto mais fraco você for, mais obterá da graça de Deus e também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão causa antipatia, mas a sinceridade atrai. E a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. É por isso que Deus quer usar suas fraquezas, não apenas suas boas qualidades ou virtudes. Se as pessoas virem apenas suas qualidades, irão desanimar e pensar: bem, melhor para ele, mas nunca poderia fazer isso. Entretanto, quando veem Deus usá-lo apesar de suas fraquezas, animam-se e pensam: talvez Deus possa me usar também. Nossas qualidades podem resultar em competição, mas nossas fraquezas propiciam a vida em comunidade. Em algum ponto da vida, você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressioná-las à distância, mas tem de chegar perto para influenciá-las. E, quando você fizer isso, elas poderão perceber suas imperfeições. Não há nenhum problema nisso. A qualidade essencial para a liderança não é a perfeição, mas a credibilidade. As pessoas devem ser capazes de confiar em você, caso contrário, não o seguirão. Como você constrói credibilidade?
não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Glorie-se em sua fraqueza. Paulo declarou: vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Em vez de se apresentar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja-se como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele e deixe o coração transbordar de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas, e ao Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas. Deus também pode transformar uma virtude em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó era um manipulador, passou a vida conspirando e fugindo das consequências. Certa noite, ele lutou com Deus e disse: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Deus respondeu: tudo bem, mas então lhe deslocou as articulações da coxa. O que significa tudo isso? Deus tocou o ponto forte de Jacó. O músculo da coxa é o mais forte do corpo humano e transformou-o em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar para que jamais voltasse a fugir. Isso o forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não. Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma grandiosa, precisa estar disposto a mancar pelo resto da vida, pois Deus usa pessoas fracas. 35º dia. Pensando sobre meu propósito de vida. Um tema para reflexão. Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. Um versículo para memorizar. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Uma pergunta para meditar. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus em minha vida ao esconder minhas fraquezas? Sobre o que estou precisando ser sincero para poder ajudar as pessoas?